Infelizmente, as estatísticas trazem informações assustadoras. Uma pesquisa conduzida pelo Pure Desire Ministries revelou que 68% dos homens cristãos assistem pornografia regularmente. E outro dado chocante, divulgado por um grande site de conteúdo adulto, aponta que o horário mais comum para assistir pornografia é por volta das 23 horas das noites de domingo. A pornografia não só invadiu as igrejas, mas em muitos casos, as estatísticas mostram que os cristãos e até mesmo líderes e pastores estão consumindo pornografia em taxas quase equivalentes à população secular. Como chegamos a esse ponto? Você já parou para pensar no impacto que isso tem em nossas vidas? Com a disseminação de smartphones e tablets, uma pessoa adulta consome, semanalmente, mais de 20 horas de conteúdo digital. E com tanto conteúdo sendo consumido, a probabilidade de se deparar com conteúdo de cunho sexual aumenta significativamente. Em meio à enxurrada de conteúdo sexual que inunda a sociedade, a pornografia tem contribuído para redefinir a aparência do sexo e da intimidade. Os valores bíblicos tradicionais estão sendo gradualmente abandonados, cedendo espaço para uma cultura que celebra a liberdade sexual e adota uma postura de que tudo é permitido. Eu fiz um pacto com os meus olhos. Por que então eu pensaria em uma donzela? Esse versículo nos leva a uma jornada intrigante sobre a luta de Jó contra as tentações visuais e as consequências devastadoras da imoralidade sexual. Muitos acreditam que a imoralidade sexual começa no coração. No entanto, Jó nos revela que ela se inicia pela nossa visão. Ao olhar para uma mulher com desejo, o coração será influenciado, levando-nos ao pecado. Jó, sabiamente, fez uma aliança visual para proteger-se. Em contrapartida, Davi não conseguiu fazer o mesmo e caiu na armadilha do pecado. A Bíblia nos traz inúmeros alertas sobre imoralidade sexual, porém, tornou-se desafiador para muitas pessoas evitarem-na, incluindo muitos cristãos. Provérbios 6:32 nos diz: "Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma." Podemos observar que nem todos os pecados são equivalentes. Embora todos conduzam à morte em última instância, existem diferenças. Diferentemente de mentir ou roubar, que são pecados que destroem o próprio corpo, a Bíblia menciona que o pecado do adultério destrói a alma do indivíduo. Quem é simples, volte-se para cá. E quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: "As águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável." Aqui a mulher tola insinua que o ato ilícito, o sexo de um adúltero ou fornicador, é mais satisfatório do que o relacionamento íntimo entre marido e mulher, santificado por Deus. Assim, ela afirma que a água roubada é doce, e o pão comido em segredo é agradável. Apesar de sua honestidade, ela omite o desfecho da história. Para sermos francos, há prazer no pecado. As pessoas não pecam porque isso as machuca. Pecam porque há um prazer temporário. Este prazer é o que ela destaca, revelando um genuíno fascínio na emoção, independência e prazer ao desobedecer aos mandamentos de Deus e aos conselhos da sabedoria. O pecado proporciona prazeres por um tempo. No entanto, ele sempre cobra o seu preço, e no versículo 18 de Provérbios 9, Salomão nos revela o que a mulher tola, convenientemente, escondeu. Mas ele não sabe que os mortos estão lá, e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Não devemos subestimar a imoralidade sexual, pois infelizmente ela tem destruído milhares de famílias e atua fortemente em muitas igrejas, através da pornografia. Muitas pessoas podem não olhar com desejo para o sexo oposto, mas encontram-se assistindo pornografia em segredo, no conforto de seus lares. Alguns até pregam contra o olhar lascivo, mas são incapazes de abandonar a pornografia em seus recantos particulares. Infelizmente, as estatísticas sobre o consumo de pornografia nos trazem números alarmantes. Cerca de 40 milhões de americanos assistem regularmente, e estima-se que 35% de todos os downloads da internet estejam relacionados a conteúdo pornográfico. Surpreendentemente, até mesmo na igreja, a realidade é assustadora. 1 em cada 5 pastores jovens admite assistir regularmente. E essa tendência não é exclusiva dos mais jovens, pois 1 em cada 7 pastores adultos também consome pornografia com frequência. Além disso, mais de 70% dos cristãos, ou membros da igreja, ainda enfrentam essa luta, assistindo pelo menos uma vez por mês. Imaginem o peso na alma de quem, dia após dia, se entrega a uma forma distorcida de intimidade. A pornografia não é apenas um ato isolado, ela tece um emaranhado de emoções complexas,
desde a vergonha até a diminuição da autoestima. Os ciclos de culpa e remorso tornam-se uma constante, afetando diretamente o bem-estar emocional do indivíduo. Quando levamos isso para o âmbito social, percebemos como a pornografia pode corroer os alicerces das relações interpessoais. A dificuldade de estabelecer conexões reais, a quebra da confiança nos relacionamentos e o isolamento que muitos enfrentam são resultados diretos desse hábito. No âmbito espiritual, a pornografia lança sombras sobre a busca por uma conexão mais profunda com o divino. O afastamento dos valores espirituais, a sensação de alienação e a luta interna entre o desejo humano e a espiritualidade são aspectos muitas vezes negligenciados, mas de extrema importância. Muitas pessoas estão perdendo a habilidade de se relacionar com outras pessoas devido a esse vício. Muitos estão sucumbindo à depressão, por não conseguirem se livrar desse vício. Então, o que acontece no mundo invisível quando a pornografia se transforma em um vício? A verdade nua e crua é que ela se transforma em uma fortaleza, e uma vez que Satanás constrói essa fortaleza em sua vida, não a abandonará facilmente. Isso explica o fato de muitas pessoas ansiarem por parar, mas infelizmente se veem incapazes, lutando contra o mesmo pecado por décadas. Apenas alguns cliques separam você desse mundo paralelo, e quanto mais imerso nesse universo, mais profunda essa fortaleza fica. O problema dessa fortaleza é que ela não vem sozinha, ela traz consigo outras fortalezas. Quando a pornografia se estabelece em sua vida, a luxúria a segue de perto. Isso, por sua vez, abre as portas para outra fortaleza, a fornicação. A fornicação, uma vez admitida, gradua-se para o adultério. Uma única fortaleza inicia um ciclo que desencadeia outras. O que ocorre no mundo invisível quando você cede à pornografia é a construção da luxúria. A pornografia a constrói, a alimenta, fornece-lhe nutrição e tudo o que é necessário para que ela se desenvolva e fortaleça. Quando o fogo da luxúria se acende nos corações, leva as pessoas a agirem de maneira tola e irracional. O mais alarmante é que, apesar das consequências dessas ações impensadas, muitos se recusam a abandoná-las. A realidade é que a batalha contra a luxúria é constante, independentemente da idade. Seja aos 16 ou aos 60 anos, a luta é incessante. Se você é solteiro e acredita que o casamento extinguirá a luxúria, engana-se profundamente. Se você almeja um futuro tranquilo e abençoado, é crucial combater esse mal. Ela poderá turvar seu julgamento, devastar sua vida, comprometer sua saúde, esgotar suas finanças, roubar sua alegria, criar barreiras entre você e Deus e lançá-lo em abismos inimagináveis. A luxúria desenfreada pode te levar a se perguntar: como cheguei até aqui? Já vi a luxúria forçar pessoas que não tinham a mínima intenção de ficar juntas, dividirem a responsabilidade de criar um filho. Presenciei indivíduos permanecendo em relacionamentos que não tinha como objetivo o casamento. Vamos encarar a realidade. A luxúria fará você se relacionar com pessoas com as quais você não deveria se relacionar. O envolvimento com esse pecado diminui suas habilidades de raciocínio e sua tomada de decisão, e, consequentemente, te torna irresponsável. Ela tem o poder de levar um homem a sacrificar um casamento de vários anos por breves momentos de prazer. Parece absurdo que alguém possa desvalorizar anos de compromisso, afeto e uma família construída, optando por aventuras efêmeras. Afinal, qual é o sentido de buscar tais opções? Infelizmente, a luxúria cega o indivíduo, roubando sua capacidade de julgamento e força, e faz com que ele perca a noção de valor e sabedoria. Provavelmente você já escutou que a luxúria é uma questão exclusivamente masculina. No entanto, trata-se de uma grande mentira, pois existem mulheres que lutam contra esse mal, tanto quanto os homens. Muitos tentam responsabilizar o diabo por suas ações, quando na realidade é a própria luxúria que as levou por esse caminho. E sucedeu após o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém, e sucedeu ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama, e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. Esses versículos ilustram como um simples olhar pode desencadear uma série de desastres. Os olhos observam, o coração retém, e o cérebro entra em ação, fazendo com que essas imagens persistam na mente, assombrando a consciência.
Quando o pecado sexual ocorre, não é apenas uma transgressão contra outras pessoas. Não é um ato externo, mas uma ação que impacta diretamente o seu próprio corpo, destruindo sua própria vida. Fuja da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Evitar os pecados sexuais transcende a simples recusa de participar dessas ações. Envolve, sobretudo, um afastamento das influências que perpetuam essas práticas danosas. É essencial eliminar as origens desses comportamentos para alcançar uma mudança real. Assim, convido cada um dos ouvintes a refletir não somente sobre a abstenção das ações físicas, mas também sobre a limpeza mental e a decisão deliberada de se distanciar de qualquer estímulo prejudicial. Ao reconhecer que o verdadeiro desafio se encontra não só em nossas ações, mas também naquilo que cultivamos em nosso interior, nos capacitamos para seguir o caminho que Cristo nos indicou. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. E lembre-se, conto com a sua presença no próximo vídeo, para continuarmos nossa jornada. Um forte abraço e que Deus te abençoe poderosamente.